Glória a Deus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Eu louvo a Deus por mais também essa oportunidade que o nosso pastor nos concede, de poder juntamente com os irmãos meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos na primeira carta, ou epístola de João, apóstolo João, na primeira carta e no capítulo 2. Louvado seja Deus. Capítulo 2 da primeira carta, para nossa meditação. Glória a Deus. Meus irmãos, capítulo 2 da primeira carta que escreveu João, apóstolo e também evangelista, a partir do versículo 12. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra da parte de Deus que João escreve. A igreja do Senhor, visando Deus, a edificação e a consolação daqueles que haveriam de ouvir e ler essa palavra inspirada pelo Espírito de Deus, e também acredito que não era tanto essa a visão de João, mas a visão de Deus, que também essa leitura e essa palavra chegasse até nós, até os nossos dias, porque talvez aqueles que escreviam não enxergavam tão longe. Talvez pensavam eles que essas palavras seriam apenas para os seus leitores e ouvintes de sua época, mas o objetivo de Deus era que chegasse também até nós, como de fato chegou, para a nossa consolação. E quando nós lemos, irmãos, essa carta, o que nós vemos aqui de início, principalmente nesses versículos que lemos, é o carinho do apóstolo João, o afeto desse servo de Deus, como ele aprendeu tão bem exercitar o amor de Deus através também da sua vida. Glória ao nome de Jesus. E ele escreve essa carta visando justamente isso, incentivar os irmãos a perseverarem na fé em Jesus, a não desanimarem, a não baixarem a cabeça. E ele especifica aqui principalmente a juventude da sua época, os jovens, que também viviam em grande perseguição
naqueles dias. Não era fácil, como hoje também temos as nossas dificuldades para servir a Deus, mas também naqueles dias, pelo que se entende, é que já havia dificuldades para também os jovens servirem a Deus. E João, visando isso, quem sabe vendo ele na direção de Deus, o desânimo de alguns, não é? Quem sabe o esfraquecimento de alguns daqueles jovens, cujos quais ele também estava liderando, ele dá da parte de Deus uma palavra de incentivo, não é? De ajuda, como diz a nossa irmã Dulce, uma palavra de força àquela juventude. Glória a Deus. E não obstante essa palavra, meus irmãos, também é necessário que hoje tenhamos essa mesma visão, esse mesmo sentimento, não apenas pelos nossos jovens, mas também pelos jovens que aí fora estão, porque o agrado de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca e que todos venham a permanecerem servindo a Ele, e aqueles que não servem venham também servi-lo. Glória a Deus. E João, ele traz uma palavra que dificilmente a gente ouve em nossos dias. É uma palavra de afeto, né? Observe que ele chega nas suas palavras, quando escreve, e diz: filhinhos. Glória a Deus. Isso é exercer o amor, irmãos. Isso é demonstrar afeto por aqueles que estão à nossa volta. E ele, com muita cautela e carinho, ele diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Aleluia. Observe que João, ele poderia ir com uma palavra de crítica, ele poderia ir com uma palavra de, quem sabe, desânimo, ou uma palavra rígida, dura, exigente, mas não, com muita calma e tranquilidade de Deus, ele diz: filhinhos, aleluia, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ainda que vocês tenham praticado alguma coisa, alguma falha, algum erro, algum tropeço, que é, glória a Deus, tão sujeito que estamos às falhas, aos tropeços, não é? Ao pecado, a algum tropeço, alguma falha na vida, mas ele diz: filhinhos, eu estou vos escrevendo, aleluia, é porque eu creio que no nome dele são perdoados os pecados. O olhar de João não era um olhar de crítica destrutiva, não. Era um olhar de quem queria atrair os jovens para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 13: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. João também incentiva os pais: pais, da mesma forma que vocês conhecem aquele que é desde o princípio e têm visto as obras que ele tem feito na vida de vocês, não desanimem dos vossos filhos, não percam a esperança. Saiba que Deus é poderoso para restaurar, para refazer, para reanimá-lo, para torná-lo um servo autêntico na sua presença. Aleluia. Eu ouvi alguém uma certa feita me dizer, o incrédulo, ele disse: essa geração é uma geração fraca e que não tem futuro. Eu olhei para ele e eu disse: meu amigo, se eu desistir dessa geração, eu estou desistindo dos meus filhos, eu estou desistindo dos meus amigos que são jovens. Eu não posso desistir deles. Eu creio no Deus e sirvo a um Deus que é poderoso para tornar qualquer jovem, por mais fraco que seja, um servo útil para a sua obra. Glória ao nome de Jesus. E João tinha essa vontade, irmão. João tinha esse desejo, e ele demonstra esse afeto para com os jovens. Ele diz também aos pais: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu
Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, irmão. Diga a ele assim: você é forte. Coloque sem medo, diga a ele: você é forte. Aleluia, porque o Deus que você serve é grande, é poderoso. E ainda que você demonstre fraqueza, mas nele você é forte. Nele você consegue, nele você pode todas as coisas. Aleluia, eu glorifico ao meu Senhor, meus irmãos. Eu glorifico ao meu Senhor. Porque em meio a tanta fraqueza, mas você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra de Deus. E Deus está lhe dizendo: você é forte, você é forte. Não desanime, não baixe a cabeça. Levante a cabeça e creia que Deus é poderoso para lhe capacitar e lhe tornar forte diante de uma geração esfraquecida. Aleluia. E João tinha razão, irmão, porque o profeta, em nome do Senhor, ele disse: diga o fraco, diga o fraco. Ele não disse diga ao fraco, ele disse: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Você só está aqui, irmão, porque Deus tem lhe capacitado. Você não é forte de você mesmo, mas João está dizendo: vocês são fortes por causa da fé que eles excediam, ou seja, exerciam. Por causa da fé em Cristo. Jovem como eram, demonstrando, quem sabe, fraquezas, não é? Que de fato demonstra mesmo. E a gente percebe, irmãos. Porém, eu não posso lançar palavras de tropeço ou de fracasso para a sua vida. Não é esse o objetivo, o objetivo de Deus, não. O objetivo de Deus é lhe firmar ainda mais, é lhe animar, é lhe dar uma injeção de ânimo. Como ele chega para Ezequiel não, para Josué, e diz: o que é que diz a Josué, irmão? Me faça lembrar aí rapidinho. 1:8. Esforça-te. Isso é uma palavra de ânimo, irmão, para quem está esmurecido na fé, enfraquecendo, tutubiando. Quem já viu você chegar com uma palavra de desânimo? Não é essa a palavra. Deus olha para Josué e diz: esforça-te, rapaz, tenha bom ânimo, não te mandei eu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Levante a sua cabeça, tenha bom ânimo. Esforça-te um pouco mais, porque com certeza Deus vai te dar as condições suficientes para você chegar lá. Você vai chegar, jovens, crianças, adolescentes, irmãos. Ouçam, igreja de Deus. Seja forte, seja firme, seja constante e sempre abundante, em nome de Jesus. João diz: vocês são fortes. Irmãos, às vezes a gente precisa ouvir alguém assim. A gente precisa de alguém que se compadeça das nossas misérias. Aleluia. Paulo estava se despedindo dos irmãos em Éfeso. E enquanto Paulo pregava, cresceu o discurso, prolongou o discurso, esticou o discurso para meia-noite. E a Bíblia diz que um jovem, no 3º andar, sentado em uma janela. Às vezes, irmão, o jovem ele procura lugares que é meio inseguros. Não tem muita segurança para estar, sabe? Lugares de risco, lugares perigosos. Aí o jovem senta-se na janela do 3º andar, aonde Paulo estava pregando. Diz a Bíblia que de repente um sono recaiu sobre o jovem e ele tomba e cai. A Bíblia diz que Paulo desce. Primeira lição: às vezes alguém cai do nosso lado e a gente está numa posição tão decente, né? Que às vezes não quer nem voltar um pouquinho para estender a mão para ajudar o que caiu. Chega, levanta isso aqui, não fique aí não, prostrado não. Coloca a mão no meu ombro aqui, nós vamos prosseguir, chega para cá. A Bíblia diz que Paulo desce até onde o jovem estava, e quando chega lá, a Bíblia diz que Paulo dá um abraço nele. Aleluia. É afeto, irmão. Isso aqui é demonstração de afeto, de amor para com o seu próximo.
para com o seu companheiro. A Bíblia diz que quando Paulo abraça o jovem, ele percebeu que a alma dele estava lá ainda. Aleluia. Se alguém caiu, irmão, e está do seu lado ou ficou para trás, volta um pouquinho e dê uma mão a ele. Pode ser que a alma dele esteja lá, e a alma vale muito. Aleluia. Desça um pouquinho de onde você está. Reconheça de onde você veio, que aí você vai se colocar no lugar do outro. Aí quando chega lá, você dê um abraço nessa pessoa. Diga: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Levante a sua cabeça. Você tropeçou e caiu. Estava no lugar de risco, não sei se acidentalmente ou propositadamente, mas caiu. Mas em nome de Jesus, levante-se. Vamos continuar a caminhada. Vamos continuar, irmão. Oh, glória a Deus. É porque a gente, irmão, quase a gente não usa esse olhar de misericórdia que temos. Porque eu sei que você tem um olhar de misericórdia. Agora o que falta é usá-lo. O que falta às vezes é usá-lo. Capítulo 16, versículo 18. Lá do livro de Samuel, 1 Samuel. A Bíblia diz que enquanto Davi servia a Deus, o olhar de misericórdia é esse. O olhar bom, o olhar sadio. O olhar ajudador. A Bíblia diz que de repente Saul exige alguém para tocar para ele. Alguém que saiba tocar. Aí a Bíblia diz que um jovem levanta a mão e diz: epa, eu conheço um dos filhos de Jessé, que sabe tocar harpa, e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e tem uma diferença: Deus, o Senhor, é com ele. Irmão, a gente precisa passar a enxergar as virtudes que há nas pessoas. É interessante que é um jovem que se levanta e dá aquela palavra por outro jovem. Observa isso. Levanta-se um jovem, tem um rapaz aí, dos filhos de Jessé. Quem foi que disse àquele moço que ele era valente, que Davi era valente? Quem foi que disse àquele moço que Davi era um homem de guerra, se Davi nunca tinha ido à guerra? As experiências que Davi estava vivendo em oculto para muitos, alguém estava observando ele, sabe? Alguém estava observando e vendo nele virtudes que cobriam os defeitos. Porque defeito, irmão, até eu tenho. Se você é capaz até que você esteja me medindo daí, né? Eita, irmão, você está falando, mas tem tanta coisa ali, rapaz. Tenho, irmão, tenho. Mas é a graça de Deus que é sobre a nossa vida. Tem na sua, tem na minha, tem na nossa. Agora a graça de Deus é que nos cobre, é que nos torna capazes de ser alguma coisa para Ele. João disse: vocês são fortes, jovens. Vocês são fortes. Em nome de Jesus, não desanime não. Não baixe a cabeça não. Glória a Deus. Eu vou ficar por aqui porque meu horário já passou. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra. Glória a Deus. Não baixe a sua cabeça não. Não curve-se diante das dificuldades não. Porque eu conheço jovens, irmãos, que estão passando dificuldades vividas na vida, que eu olho e não entendo como é que aquele jovem está de pé ainda, mas está lá. Aleluia. É a graça de Deus que tem sustentado a gente. É a graça de Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só maior. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Convidamos a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia.